Boa noite, amados. É uma grande alegria estar aqui nessa noite, novamente. Ontem estivemos juntos. Quero parabenizar a essa amada igreja, uma igreja que é uma referência para todos nós na cidade de Vitória. E louvado seja o nome do Senhor por este pastor tão especial que é o pastor Marcelo. Eu gostaria que você aplaudisse o mais forte que você pudesse pela vida do pastor Marcelo Aguiar, este homem de Deus, que nós honramos e reconhecemos que você faz parte dessa história. E essa igreja é uma igreja melhor e mais parecida com Cristo, porque tem o seu anjo, tem o seu escolhido, este servo tão especial que é o pastor Marcelo. Parabéns, coro, que lindo, hein? Fiquei pensando em fazermos um encontro de coros com a PIB de Jardim Camburi, no ano que vem, né? Quero parabenizar a todos os botafoguenses, como eu também, que ganhamos pela primeira vez, né? O pastor Marcelo também é botafoguense, eu sofro desde a infância, porque o meu pai é botafoguense, o meu avô era botafoguense e o meu filho, ele estava passando por um tempo de adoecimento pelo Botafogo. Mas Deus tem curado o meu filho e louvado seja o nome do Senhor. Ele está lá em São Paulo, mas está com o coração bem feliz, né? E claro que você que é atleticano vai se alegrar com aqueles que se alegram. Não é isso, não é bíblico? Né? Alegrai-vos com os que se alegram. Então, nós precisamos nos alegrarmos neste tempo e louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Quero falar dos dois livros, né? O primeiro, o meu aqui, 40 dias intencionais, encontros de Jesus com vários personagens bíblicos e como ele pôde, através daquele encontro, gerar uma mudança e uma transformação na vida daquelas pessoas que se encontraram com ele. Você terá a oportunidade de, durante 40 dias, estudar sobre o amor extravagante, esse amor que se doa, que se entrega, o amor altruísta, o amor que te move a olhar para os seus chamados relacionamentos intencionais, então alcançá-los para Cristo Jesus. Ali fora, nós temos alguns destes exemplares, os irmãos poderão também adquirir. E este outro livro aqui é o livro da minha esposa, Florescer da Semente ao Fruto, um livro que toda mulher de Deus precisa também ler. E eu já imagino você, Alcinda, com aquele café, tomando café e comendo pão de queijo, porque mineiro toma café e come pão de queijo, lendo esse livro e degustando da palavra de Deus, o Senhor. Que maravilha! Quero apresentar também a minha família, será projetado ali. Casei com a Kelly em 1998, essa linda mulher que Deus me deu. Ontem eu disse que eu a conheci com 9 anos e me apaixonei. O pai delas a apresentou para mim e disse: essa minha filha tem 9 anos e já sabe fazer angu. Eu apaixonei por ela com 9 anos. E começamos a escrever cartinha um para o outro. E não é que deu casamento? 1998, há 26 anos atrás. Deus nos deu essa grande bênção que é o Davi, que tem 22 anos, e a Larissa, que tem 17 anos. Nenhum dos dois estão namorando. Graças a Deus, no momento nós estamos namorando. E o nome do meu genro, eu já disse lá em casa, é Jacinto Correia no Lombo. É o nome do meu genro, né? Então, o homem que for namorar com a Larissa precisa ser muito crente. E aquele que ajoelha até no caroço de milho, ser uma pessoa realmente muito consagrada. Então, louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus. Traga um abraço da PIB de Jardim Camburi, a igreja que pastoreio, igreja esta que no mês de setembro completou 40 anos. Tivemos a grande alegria de chamar e convidar todos os pastores que pastorearam em décadas a igreja de Jardim Camburi, que hoje alcançamos 2.505 membros, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
Há um ano atrás ela tinha 2.000 membros, alcançamos mais 500 membros até aqui, e Deus tem nos dado a alegria de pastorear este povo e de celebrar uma igreja vibrante, amante do Senhor. Estamos com um grande desafio que Deus plantou no meu coração de distribuir 25.000 Bíblias em Jardim Camburi. Então estamos comprando as Bíblias, fizemos Bíblias comemorativas também dos 40 anos, e cada pequeno grupo tem ido aos comércios. E nós temos tido muitos comerciantes de Jardim Camburi que estão recebendo um exemplar da Bíblia com uma dedicatória e com versículos grifados na Bíblia. E quando o pequeno grupo multiplicador chega àquele comércio, os comerciantes, muitos deles estranham um grupo chegando ali, acham até que aquele grupo está indo para pedir alguma coisa, mas aquele grupo está ali chegando dizendo: olha, há 30 dias atrás nós estávamos orando pelo seu nome, pelo seu comércio, e viemos entregar-lhe uma palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. E muitos comerciantes têm se convertido para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu falo que precisamos, pastor Marcelo, de um avivamento, mas também precisamos de um abibliamento. E por isso nós precisamos levar a sério esse amor pelas almas perdidas, e que Deus continue falando aos nossos corações. Leiamos, pois, a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, verso de número 8. Hoje vamos pensar sobre a carta à igreja em Esmirna, fidelidade a qualquer custo. Preciosa palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do nosso Deus. Um Cristo ressurreto, amante da igreja. O Cristo que vive para todos sempre, sempre olhou para a igreja. E o olhar para esta igreja em especial, escrever uma carta de amor a uma igreja, destacando os seus pequenos detalhes, o seu valor, destacando aquilo que são os adjetivos, os atributos, as áreas que essa igreja precisava trabalhar. Somente um Cristo amante da igreja poderia deixar cartas à sua noiva. E é interessante porque cada uma destas igrejas são para nós uma representatividade da igreja atual. Cristo, quando olha para a igreja de Esmirna, essa igreja que cresceu em meio a uma forte perseguição no primeiro século, tanto é que nos anos de 195 antes de Cristo, a cidade de Esmirna, Esmirna que tem o seu significado de erva
amarga. É uma mirra amarga. Por isso o nome Esmirna. Em 195 a.C., eles elencaram e construíram um templo de adoração a Roma. E quando constrói aquele imponente templo a Roma, a cidade reverenciava Roma. A cidade de Esmirna se curvava diante de Roma. Mas também haviam imperadores. E já no ano 25 depois de Cristo, Tibério César, o imperador, ele ali naquele lugar de paganismo e culto ao imperador, ele então dita e diz que deveriam construir um templo a ele. A cidade, portanto, vivenciava paganismo, sincretismo religioso. Mas é muito interessante, queridos, olhar para este texto e perceber que, a despeito do fato das divindades gregas, romanas, como Zeus, Apolo, Afrodite, que permeavam aquele contexto, o Senhor Jesus, ao falar àquela igreja, ele escreve ao anjo. É muito interessante, porque esta igreja, aqui no feminino, igreja, diferentemente da igreja de Sardes, porque a igreja de Sardes, o Senhor Jesus lhe escreve uma carta e fala que você estava morto, denunciando o pecado do próprio líder da igreja, e não somente da igreja. E o fenômeno Sardes é o único que vai se distinguir das 7 igrejas, entre as 7 igrejas, das demais 6 igrejas, porque estiveste morto, falando do líder, falando da importância de que este altar precisa ser santificado. Mas aqui o Senhor Jesus tem apenas adjetivos, apenas 2 igrejas, dentre as 7, que recebem apenas elogios, e elas são a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. As demais igrejas recebem grandes exortações. Esse culto ao imperador, então, era algo que o imperador se orgulhava do seu papel de adoração. E dentro desse contexto, queridos, eu gostaria de pensar com vocês em alguns princípios. O texto, ele diz assim: estas coisas diz o primeiro e o último. É dizendo assim, é aquele que conhece todas as adversativas. Aquele que, desde os tempos eternos, o alfa, o princípio, e até o fim de toda a história, ele governa. É Deus dizendo agora, especialmente para você, e leia-se aqui, igreja, você, que Ele tem o controle na palma das suas mãos, da sua vida. A sua vida não foge ao controle do Senhor. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. É como se Deus estivesse dizendo para cada um de vocês nessa noite assim: o câncer não tem a última palavra na sua família. Eu sou o princípio, eu sou o fim. A última palavra não é do câncer. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Não é a crise financeira que assola a sua família que tem a última palavra. Não é a crise do Estado, do Brasil, do mundo. Não é a pandemia, não é a epidemia. Não é nada que foge ao meu controle. Eu sou o alfa, eu sou o princípio, eu sou o fim. Não é o imperador que tem a última palavra.
Não são os homens quem tem a última palavra. Não é ninguém na terra que tem a última palavra. Eu sou o princípio, mas eu sou o fim. E aí o texto diz que, no verso 9, conheço a tribulação pela qual você está passando. Temos aqui em Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, um Deus conhecedor, que não está ao léu, não está indiferente à dor que cada um de nós padecemos. A dor todos nós temos, seja ela qual for, seja ela em qual intensidade for. A grande questão sua é descobrir se você é um murmurador ou se você é um adorador. Porque sem a dor você não fica. E eu te pergunto nessa noite, você é um murmurador ou você é um adorador? Porque em meio à tribulação, esta igreja, ao receber de Deus o conhecimento de que ela estava passando por uma tribulação, ele estava resguardando, protegendo essa noiva que ele ama, para lhe afirmar uma convicção. Independente da tribulação que você esteja passando, eu não sou indiferente àquilo que você enfrenta. Eu não sou indiferente. E é interessante porque se tem uma linguagem que tem muitos dialetos, é a linguagem da tribulação. Na verdade, nós temos muitas linguagens. Nós expressamos de diversas formas. Mas, às vezes, nós não conseguimos expressar a tribulação que nós estamos sofrendo. É por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo de número 8, que o Senhor, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe qual é a intenção do Espírito. Ele sabe qual é a intenção do seu coração. É aquele aspecto de Ana, que estava gemendo e não tinha palavras que expressasse a dor que ela estava sentindo, a aflição por ser estéril. Ela então gemia. Muitas vezes, a nossa expressão é inexprimível. Nós não conseguimos explicar aquilo que vai lá dentro do nosso ser. Conta-se a história de um amigo que pergunta para o outro amigo que havia perdido o seu filho, tão novo, por conta do câncer. E lhe perguntou: o que você está sentindo? E ele, em silêncio, sem qualquer resposta, ele disse, pausou um tempo, parou e disse: quando eu conseguir entender o que eu estou sentindo, eu lhe falo. A dor da perda, a dor da aflição, Deus está dizendo: eu conheço a tribulação pela qual você está passando. E aqui, queridos, a tribulação significava que o Império Romano estava confiscando os bens daqueles que declaravam Iesu Christos Kyrios. Todos aqueles que declarassem Iesu Christos Kyrios, Jesus Cristo é o Senhor, estavam correndo risco de vida. Tanto é que o detalhe do texto nos diz que eu conheço também a sua pobreza. Verso de número 9. Porque Deus, porque Jesus diz: eu conheço a sua pobreza. Porque a maioria dos estudiosos, George Eldon Led, um maravilhoso comentarista do Apocalipse, ele chega a dizer que esta pobreza aqui é a pobreza daqueles que viram os seus bens serem confiscados pelo governo, pelo imperador, e aqueles que se diziam, aqui são ditos, da sinagoga de Satanás, faz menção àqueles que são os judeus, porque havia um acordo
entre os judeus e os imperadores da época. Você não mexe com a gente, deixa a gente fazer a nossa adoração a Yahvé, o nosso Deus, na nossa sinagoga, mas nós não nos curvamos diante do seu imperador. E eles tinham um acordo, só que todos aqueles que declaravam Iesu Christos Kyrios, Jesus Cristo é o Senhor, eles entregavam ao império. E agora você pode imaginar, queridos, a sua casa, a escritura da sua casa, o seu carro, o seu apartamento, os seus bens, sendo confiscados pelo imperador e pelo governo, porque você declarou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Esses irmãos de Esmirna estavam sofrendo isto. E o Senhor lhe disse: olha, eu conheço também a sua pobreza. Mas na perspectiva do próprio Deus, aquela igreja não era pobre. Tanto é que o Senhor Jesus vai dizer: para mim você é rica. E você pode ser rico de muitas coisas. E tem gente que é tão pobre que só tem o dinheiro. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ele tem é o dinheiro, mas ele não tem amigos. Ele é pobre no sentido de ter relacionamentos. Eu não sei se é o seu caso. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm pessoas que andam com ele, uma milha, segunda milha, podem dar as mãos a ele. E é nesse momento de tribulação, nesse momento chamado, aqui visto pela chamada estenose, palavra grega que muitos médicos utilizam, o estreitamento, o lugar de você ser comprimido, aquilo que Jesus sentiu no Getsemane, no lugar da prensa, é que nós temos que nos lembrar que nós temos o alfa e o ômega lutando as nossas causas, lutando por nós, lutando as nossas adversidades, as nossas lutas. Esta igreja sofria de privação, esta igreja sofria da perda da reputação. Por isso que, quando Pedro escreveu em 1 Pedro 2:23, ele disse: quando insultado, Jesus não revidava. Quando sofria, Jesus não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga com justiça. Em meio a esta estenose, essa tribulação, o comprimir em meio à aflição, porque a aflição ela tem justamente essa característica, a dor, a luta, a tribulação, a enfermidade, a provocação, a perseguição, ela humilha. Essa igreja poderia se sentir assim, mas então ela recebe um elogio do próprio Jesus: você é rica. Isso me faz lembrar um momento que o meu pai, em 1973, ele havia acabado de se formar no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, mas ele teve um efizema pulmonar. E ele ficou 9 meses no hospital. 9 meses. Entre muitas cirurgias, o médico chegou à conclusão que ele deveria tirar um dos pulmões. Ele já havia aceitado o convite para pastorear a Igreja Batista da Esperança, em Governador Valadares. Já havia escrito a carta resposta à igreja, só que ele ficou enfermo. 9 meses. Naquela época a minha irmã havia nascido, ele não pôde pegá-la no colo. Do Hospital Antônio Pedro, em Niterói, ele olhava da janela para ver a filha, que ele não conhecia, naquele leito. Algumas pessoas, até ditas cristãs, chegavam para visitá-lo, e alguns até disseram para ele: o nome do meu pai,
Meu pai tem um nome exótico. É o único nome na face da terra. Meu pai se chama Jopensil. Você já viu esse nome em algum lugar? A gente até brinca, já pensou nisso? Você já pensou nisso? E ele tinha um apelido no seminário de Lápis de Jó, Jopensil. Lápis de Jó. E o papai, naquele lugar de estreitamento, essa tribulação, muitos chegavam e diziam: Senhor Jopensil, manda a carta, diga para a igreja que você não tem condições de assumir. Mas só havia um versículo que o meu pai, ele declarava: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Jesus vai elogiar esta igreja dizendo: eu conheço a sua tribulação, a sua pobreza, mas você é rico. Você pode afirmar assim também nessa noite: eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que, a despeito de qualquer circunstância, meus olhos estão firmados no Senhor, como vai dizer Hebreus capítulo 12, desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do vexame, da ignomínia da cruz. Olhando para ele, firme, com os olhos no Senhor, esta igreja estava sendo convidada então a olhar em meio à pobreza exterior, mas uma riqueza interior. E é interessante que os cristãos, eles se recusavam a participar desse culto, eram considerados traidores e enfrentavam muita perseguição. Primeiro princípio que eu gostaria de destacar nessa noite: fidelidade em meio ao sofrimento. Eu quero que você destaque isso na sua vida. Fidelidade em meio ao sofrimento. O texto diz: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Diz o texto: eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Aqui a ideia que o texto nos dá é a seguinte: de que esta tribulação, ela é passageira. Pedro, ele vai escrever isso dizendo: olha, sede sóbrios. 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso de número 9, ele diz isso: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar e lhes colocar sobre firmes alicerces. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. É o apóstolo Pedro, aquele que negou quando Jesus lhe perguntou: agapas-me, Petros, você me ama com amor incondicional? Ele não foi fiel naquele momento, ele não estava preparado. Por isso que Jesus, ele vai dizer assim: ah, Pedro, quando você se converter. Isso significa, queridos, que nós podemos andar numa igreja, nós podemos caminhar na igreja e não sermos convertidos. Pedro, quando você se converter. A minha tese é de que o apóstolo Pedro só se converteu na descida do Espírito Santo, no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce. Porque andar ao lado de Jesus não significa que você seja discípulo dele. Mas é na hora da luta,
É na hora da tribulação que os verdadeiros, os servos fiéis, se apresentam. O texto diz: eu conheço a sua tribulação, a sua pobreza. Tribulação e pobreza. A igreja de Esmirna enfrentava perseguições severas e pobreza extrema. Muitos eram excluídos, social e economicamente, por causa da sua fé. Mas Deus vai dizer: tu és rico. Que coisa linda, que adjetivo lindo. O Senhor poderia nessa noite dizer para você assim: você é rico aos meus olhos, você é rico de amor, você é rico de longanimidade, você é rico da paz, você é rico da alegria, você é rico da benignidade, você é rico da bondade, você é rico da fidelidade, você é rico do domínio próprio, você é rico. Para mim você é rico, você não é pobre. Essa noite o Senhor quer olhar e vasculhar o seu coração. Ele quer olhar os porões da sua existência. Ele quer vasculhar lá dentro e perceber se há alguma riqueza que ele possa elogiar a semelhança da igreja de Esmirna. O outro aspecto que nós precisamos destacar é a fidelidade em face da perseguição. Não temas as coisas que tens de sofrer. Verso de número 10 vai nos dizer isto. A realidade da perseguição. Jesus não promete livrar a igreja do sofrimento, mas a igreja é preparada para enfrentá-lo com coragem. Interessante, ele menciona que essa tribulação seria de 10 dias, por quê? Porque a ideia aqui de temporária. Essa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando, diz Paulo, para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Deus está chamando a sua noiva para enfrentar as dificuldades. E não seria muito atrativo uma igreja que é convidada a passar pela privação. No contexto que vivemos hoje, em que se prega a teologia chamada teologia da prosperidade, em que as pessoas são convidadas a irem a Jesus, porque Jesus pode torná-las ricas. Vai na contramão daquilo que é o evangelho puro. Vai na contramão daquilo que o Senhor pregou no Sermão da Montanha, no capítulo de número 5, no verso 11 de Mateus. Ele disse o seguinte: bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome. Saibam que antes de perseguir a vocês, me perseguiram, a mim e aos profetas. E Jesus vai falar dessa palavra no contexto de ser sal e luz da terra. Uma vida que é sal e luz da terra, em que o sal, que não é insípido, que não serve senão para ser pisado pelos homens. E por que Jesus vai falar isso? Porque no contexto, o sal era colocado na frente da casa, para que as pessoas limpassem os seus pés e pisassem ali. Mas a sua vida é convidada, em meio à perseguição, a temperar, a ser o sal, a ser a luz, e não esconder essa luz que está ao seu redor. Hoje em dia, você que é universitário, você que está em uma faculdade, você que é professor universitário, você que está em uma escola, você dizer que você é um cristão, você corre um sério risco das pessoas olharem para você de banda. Alguns dias atrás, a minha filha passou por um constrangimento, porque o professor dela perguntou para ela: você é cristã? Ela disse: eu sou. Naqueles dias, inclusive, ela tinha
memorizado e decorado, e é um trabalho que nós temos com os nossos filhos, de memorização das Escrituras, porque nós acreditamos que quem memoriza a palavra se defende melhor na hora da tentação. Nós tínhamos memorizado com ela Romanos capítulo 5, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E não nos gloriamos somente nisso, nos gloriamos também na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E o professor lhe pergunta: Larissa, você é cristã? E ela diz: sou. E ele disse: então quer dizer que você é justa? Ela disse: eu sou justificada mediante a fé. Então você está afirmando que você vai para o céu? Eu já tinha cortado o professor na hora e teria falado assim: professor, o senhor está me fazendo uma pergunta espiritual, religiosa, o senhor poderia voltar para a aula agora? Eu falaria assim, quando estava fazendo o curso de psicologia, e um professor meu foi falar acerca de que o homem, quando nasce em um corpo, ele pode escolher se ele pode ser feminino ou masculino. Eu falei: opa! Tinha metade de evangélicos ali, pastores, estudando também psicologia, e eu falei: opa! Na Bíblia só há uma expressão para homem, e essa palavra no hebraico é ishi, e para a mulher, fêmea, isha. O senhor está me dizendo que se um corpo masculino, ele nasce masculino, mas mentalmente ele pode ser feminino? O senhor está me dizendo que é possível isso? Essa pessoa pode ter vida, felicidade? Nós, como psicólogos, queremos tirar a pessoa desse lugar da dor, compactuar com o sofrimento dela. É isso que o senhor está dizendo? O professor ficou com as rodelas vermelhas, parecendo duas maçãs na face. E os amigos vieram e falaram assim: Marcos, você teve coragem de falar isso com o professor? E voltando para o caso da Larissa, a Larissa disse: professor, eu creio, nós não somos salvos por obras, não é meritoriamente, é graciosamente. Ela se posicionou. Acredito, queridos, que o que está nos faltando hoje, olhando para esta igreja, e essa igreja não só é lida nessa noite, essa igreja nos lê. É esta capacidade que eu e você temos que ter, de em face à tribulação, à luta, nos lembrarmos que temos promessas, e o nosso Deus está te dizendo nessa noite, que Ele tem promessas para o vencedor, e a Bíblia vai terminar dizendo: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Isso me faz lembrar a história que John Bunyan escreveu no livro O Peregrino. Quando John Bunyan escreve o livro sobre a fuligem da vela em uma prisão, por declarar-se cristão, ele escreve a história de dois personagens muito interessantes, o cristão e o esperança. Eu não sei quantos aqui assistiram um filme ou já leram o livro O Peregrino. Já leram? Já assistiram? Num determinado momento, o cristão fica confinado, aprisionado, no chamado Castelo do Medo. Ali ele está. E quem o prende é o chamado e denominado gigante desespero. Não haveria uma melhor metáfora para John Bunyan falar sobre o lugar de confinamento, o lugar que é aprisionado, como o gigante desespero e o castelo do medo. E os dois estão ali, e em um determinado momento eles dizem: acho que agora acabou. Só que o cristão, ele se lembra que lá no início da sua caminhada foi-lhe dado uma chave, chamada chave da promessa.
E foi-lhe dito que com aquela chave ele abriria qualquer porta. Ele se lembra daquela chave, pega aquela chave, vai até a tranca daquela cadeia que lhe aprisionava, abre aquela cadeia e bate em retirada. O gigante de desespero vem atrás dele, dá um mal súbito e morre. E o que John Bunyan queria nos ensinar, fazendo essa comparação, que há determinados momentos, queridos, que eu e você vamos nos ver confinados em um castelo. Por vezes teremos medo, mas é aí que temos que nos lembrar que nos foi dado uma chave chamada chave da promessa. E é porque temos essa chave que o Senhor mesmo nos dá, essa capacidade de crer que em meio ao sofrimento, nós não sofreremos o dano da segunda morte. Isso é uma promessa ao vencedor. É que nós podemos declarar que em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você tem uma promessa na sua vida? Você consegue lembrar agora de um versículo bíblico que é uma promessa na sua Bíblia, na sua vida? Deixa eu te ajudar. A Bíblia te diz e te garante, minha irmã, meu irmão, que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Essa é uma promessa linda que os escolhidos, os salvos, os remidos, aqueles que foram selados pelo Senhor Jesus precisam nutrir no seu coração. Eu creio, e porque eu creio no Senhor Jesus, a minha casa será salva. Eu preciso crer nessa promessa. Deixa eu te ajudar. Naquele momento que você se vê nesse chamado castelo do medo, e o desespero vem ao seu coração, à sua família, você precisa se lembrar da promessa do Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É certo que não dorme o guarda de Israel, é certo que não dormitará aquele que te guarda. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todo sempre. Confiança em Deus. A fidelidade, ela exige coragem para confiar em Deus. Mesmo quando enfrentamos oposição, rejeição, ou até mesmo o perigo por causa da nossa fé. Quarto lugar, fidelidade até a morte. Diz o texto, seja fiel. Sê fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Fidelidade absoluta. Jesus não promete facilidades, mas garante a coroa da vida. Queridos, eu tive a oportunidade de estudar todo o livro de Apocalipse. Tem um ano que nós estamos estudando na PIB de Jardim Camburi, todo o livro de Apocalipse. Estou terminando agora, esse mês de dezembro, o 22º capítulo de Apocalipse. Nós estudamos todas as manhãs o livro de Apocalipse. Há pastores que, com muito pouco tempo, eles já falam da Bíblia toda em pouco tempo. Mas Deus tem nos chamado a aprofundar e esmiuçar as Escrituras. E uma coisa que eu descobri, estudando o Apocalipse, que quando Jesus ele fala que você recebe um selo na sua testa, você recebe uma marca, é porque é uma maneira de pensar. E tem gente que acha que é um chip, embora o Elon Musk esteja introduzindo um chip nos seres humanos, no sentido bíblico é uma maneira de pensar. Em toda a descrição, como no capítulo de número 7, no capítulo de número 22,
Quando o Senhor Jesus olha, e todos aqueles que foram selados, receberam a marca na testa, interessante, na mão e na testa, porque é uma forma de pensar e de agir. Recebem na fronte uma marca, um selo. E eu quero lhe garantir nessa noite, você que ainda tem dúvida da sua certeza de salvação, a Bíblia lhe garante em Efésios 1:13, todos que ouviram a palavra e tendo nela crido, foram selados para o dia da redenção final. A Bíblia diz também em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção final. Uma garantia, coroa da vida eterna. Fidelidade em quinto e último lugar, que conquista a vitória. A Bíblia diz para nós, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá dano da segunda morte. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. A Bíblia nos convida a olharmos para este relato, esta carta, e entendermos que a disposição de amar, ela prova a autenticidade do nosso amor. A capacidade de ser resiliente em meio à prova, de confiar, de não duvidar, de saber em quem temos crido. Estamos bem certos, Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. A certeza de que temos uma promessa, o vencedor vai se assentar à mesa com o Senhor e não sofrerá o dano da segunda morte. Uma vez selado, uma vez salvo, salvo para sempre. E nós cremos que o crente não perde a salvação. A Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e as chamo pelo nome, ninguém as arrebatará da minha mão. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, nessa noite, nós te louvamos pela promessa de conforto, pela esperança viva que temos na Tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, Pai. E nessa palavra, debruçados reverentemente diante dela, nós te louvamos porque o Senhor procura os fiéis da terra. E eu creio que nessa noite o Senhor está achando aqui, o Senhor já achou os fiéis. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. E creio que nessa noite o Senhor está achando os verdadeiros adoradores. Aqueles que em meio à dor, em face da perseguição, da luta, a perseguição religiosa, a perseguição espiritual, em meio às tentações, às dificuldades, a tentação de desistir, a tentação de voltar atrás, a Tua palavra nos garante, nós não somos daqueles que retrocedem, somos antes os da fé, porque o justo viverá pela fé. Por isso declaramos, Pai, a nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor. Em nada colocamos a nossa fé senão no sacrifício de Cristo Jesus, o Senhor, e que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Mas há pessoas nessa noite, Pai, que em face das tribulações, das lutas que sofrem, precisam se lembrar nessa noite das promessas. Ajude os meus irmãos, as minhas irmãs a se lembrarem
das promessas que o Senhor fez a cada um deles, Pai. A não duvidarem, porque a Tua palavra nos garante a vitória. Pai, se nesta noite o Senhor encontra aqui corações que querem declarar: eu preciso de Jesus na minha vida, na minha casa, na minha história, porque eu quero também declarar estas promessas na minha casa, na minha vida. Se você é esta vida, levante uma de suas mãos. Eu preciso de Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor na minha história. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Você que precisa de Jesus na sua vida, e hoje quer dizer assim: Jesus, vem ser o meu conselheiro, vem ser o meu ajudador, a minha esperança está no Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Mas alguém nesta noite está dizendo assim: Jesus, eu quero colocar a minha esperança no Senhor Jesus. Levante uma de suas mãos. Deus abençoe você lá atrás. Mantenha sua mão erguida, por favor. Você aí atrás que levantou a sua mão, Deus abençoe. A nossa equipe de recepção, a equipe de intercessores dessa igreja já está identificando você. E com certeza esta igreja vai até você, para que ao identificar você, acolha você, receba você, cuide de você, discipule você e abençoe a sua vida. Vamos orar ao nosso Deus. Você que levantou a sua mão, mantenha a sua mão erguida, por favor. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, nessa noite, nós declaramos, Pai, que nós temos o Consolador, o Paráclitos, o nosso ajudador, que é o Senhor na nossa vida. Nessa noite ajude os meus irmãos, que agora, ao declararem: eu preciso e declaro o senhorio de Cristo na minha vida, a caminharem contigo e a viverem altaneiramente, confiantes, crendo no teu poder curador. Pai, se há alguma vida nesta noite aqui, que tem a semelhança da igreja de Esmirna, passado por duras tribulações, são irmãos queridos nossos, são irmãos que amamos por causa de Cristo Jesus, o Cristo da cruz que nos uniu. Nós declaramos e anunciamos, Pai, esta leve e momentânea tribulação produzirá um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Continue falando ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso ser, certos que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém.